Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Sou Eduardo, vou conversar um pouquinho com vocês sobre raio-x de abdômen agudo. Antes de tudo, eu queria falar que estou muito feliz de poder participar com a parte de medicina interna dentro do Two Doctors. Vamos lá? E por que começar com um tema aparentemente tão básico? Porque o raio-x de abdômen agudo é comumente o exame inicial em pacientes com dor abdominal aguda no pronto atendimento. Ele é amplamente disponível e pode ser facilmente realizado. É um exame indolor, não invasivo e com baixa dose de radiação, baixíssima dose de radiação. Relembrando que o protocolo de abdômen agudo consiste em 3 imagens. Uma radiografia de abdômen em AP com paciente em pé e outro com paciente deitado. Ok? Com paciente em pé, a gente inclui as bases pulmonares e com paciente deitado, a gente inclui a síntese pública. E a gente faz a última incidência, que é o PA do tórax com paciente em ortostase, que é o paciente em pé. Lembrando que, em alguns casos, claro que em estudos otimistas, comentam que o raio-x no protocolo de abdômen agudo leva uma precisão de 53% para avaliação de perfuração ou obstrução intestinal. Na prática, apresenta baixíssima sensibilidade para a maioria dos diagnósticos de abdômen agudo, principalmente inflamatórios, e tendo como função um exame de triagem para prosseguir ou não a investigação com outros métodos de imagem, por exemplo, como ultrassom e a tomografia computadorizada. Relembrando um caso que nós já vimos aqui no Instagram, mas para a gente relembrar a parte clínica e criar a nossa sistematização de avaliação. Caso 1, paciente do sexo feminino, 70 anos, que apresentava vômitos há 4 dias e distensão e dor abdominal aguda. Tinha um antecedente cirúrgico tardio, uma esterectomia por miomatose e uma neoplasia de cólon sigmoide. O exame físico era condizente com a descrição clínica, tinha um abdômen distendido, ruídos hidroaéreos reduzidos e uma dor à palpação profunda. Então, quando a gente se depara com essas imagens, nosso primeiro pensamento tem que ser o que o cirurgião precisa saber para prosseguir com o caso. Quais são os achados que eu devo pesquisar, qual deve ser a minha sistemática, ok? Então, vamos lá. Na primeira avaliação deste exame, a gente já olha no tórax e a gente vê que não existia pneumoperitônio. A gente aproveita também para avaliar os campos pulmonares, especialmente, por exemplo, no contexto de trauma, para afastar pneumotórax e em épocas de pandemia também pesquisar opacidades pulmonares bilaterais e difusas. Então, olhando especificamente para o nosso caso, o que mais chama a atenção era uma distensão com nível hidroaéreo, de alças de Delgado, predominantemente jejunais, que inferia um padrão de obstrução intestinal. Não havia distensão da moldura cólica e não tinha ar na ampola retal, ok? Uma dica que não é regra, mas que ajuda bastante a gente a dialogar com o cirurgião é dividir o abdômen em dois, como nessa linha azul. Acima da linha azul, a distensão, quando presente, é predominantemente de alças proximais jejunais, e quando abaixo, acima e abaixo, de alças ileais distais. Lembrando que a gente tem que excluir que exista a distensão da moldura cólica e gás na ampola retal, né? Seria uma avaliação para a gente dividir as alças de intestino delgado. Combinado? Criando a nossa sistemática, a gente tem que lembrar de pesquisar o que quando a gente se depara com raio-x de abdômen agudo. Então, vamos lá. Pneumoperitônio, como eu comentei, pneumotórax, especialmente nos casos de trauma, e não esquecer também, em épocas de pandemia, as opacidades pulmonares. A gente pesquisa basicamente dilatação de alças intestinais. A gente tem que dar o padrão da dilatação, se existe ou não nível hidroaéreo, e qual que é a proporção dela. A gente tem que tentar direcionar o cirurgião se a obstrução é proximal ou distal. A gente avalia a moldura cólica, a gente diferencia alças de Delgado e alças de cólon e olha se existe conteúdo gasoso habitual na ampola retal. Lembrando como seriam alguns achados importantes: pneumoperitônio bilateral sob a cúpula diafragmática, ok?
Não confundir com a bolha gástrica habitual, que é um achado normal. Lembrar como que é a imagem do ar na ampola retal. Nível hidroaéreo, né? Esse é aquela sequência, desculpa, a sequência não, aquela incidência em AP do abdômen, com o paciente em pé, incluindo as bases pulmonares, a gente vê que existe nível hidroaéreo. E aqui é interessante para a gente começar a diferenciar alças de Delgado, né, que é o empilhamento de moeda, que a gente tem as pregas coniventes, de alças cólicas da moldura cólon, que alças cólicas apresentam as austrações, ok? Aqui eu coloco uma distensão difusa, predominante na moldura cólica. É tão evidente a distensão que a gente perde um pouco das astrações cólicas. E o que diferencia um caso do outro, além do que, olhando a tela da direita, a gente vê um efeito rotacional, seria que a esquerda existe distensão, ar na ampola retal, e a direita não. Então, a direita falaria a favor de um fator obstrutivo, a esquerda falaria a favor de uma pseudo-obstrução, por exemplo, com a síndrome de Ogilvie. E a direita a gente consegue ir um pouco mais além, porque tem um sinal de imagem clássico, que é o sinal do grão de café, que é do volvo de sigmoide. Ok, pessoal? Sinal do grão de café. Aqui eu só voltei ao nosso caso, eu coloquei a tomografia, o paciente evidentemente nunca encerra a pesquisa no raio-x, ela serve para a gente direcionar, e no caso tinha suspeita de obstrução, foi bem guiado para a tomografia, que evidenciou uma redução abrupta do calibre ao nível da transição a jejum ileal, um processo aderencial, uma brida confirmada no intraoperatório, ok? E aqui o segundo caso para a gente levar em comparação com o primeiro, um paciente de sexo masculino, 69 anos, com dor e distensão abdominal, com piora progressiva há 6 dias. Vamos lá, então? Quando a gente avalia a incidência do tórax, a gente já não via pneumoperitônio, a gente não via pneumotórax, não via opacidades pulmonares. A gente via, sim, uma distensão abdominal de padrão de alças de Delgado, empilhamento de moeda, só que essa distensão ela envolvia os dois segmentos abdominais, existia nível hidroaéreo, tinha um conteúdo não retal, mas o conteúdo era discreto, ele era discreto praticamente ausente em toda a moldura cólica, então definia para a gente aí um padrão de suboclusão intestinal, com provável fator obstrutivo ileal distal. E aqui confirmou o achado do raio-x de abdômen, a gente via um processo aderencial aí próximo à fossa ilíaca direita. Esse paciente, ele também ele tinha um antecedente oncológico de uma neoplasia de bexiga, tinha feito uma cistectomia, ele tinha uma derivação urinária incontinente com reservatório ileal, uma cirurgia de Bricker, e nesse caso o processo aderencial era por carcinomatose peritoneal. É isso, pessoal. Tentei trazer um pouco para todo mundo aí do meu modo de avaliar, de interpretar raio-x. Espero ter ajudado nas futuras discussões, seja de radiologista, residente, do médico solicitante, clínico, cirurgião, porque lembrando que só encontra quem sabe o que procura, pessoal. Ao menos a gente tem que ter argumentos, instrumentos para poder dialogar aí com o médico solicitante ou com o radiologista, ok? A gente vai falar bastante sobre tomografia, não era o nosso intuito hoje nessa discussão aí, era mais bater um papo sobre raio-x. Espero ter contribuído. Até logo para vocês todos. Obrigado.